que é tão difícil ter a vida, levar uma vida, viver com prazer? Tem pessoas que, pelo simples fato de você olhar no calendário e olhar e verificar que dia é hoje, já dá um estado psicológico diferente. Perceberam isso? Hoje é domingo. Ai, que felicidade. Hoje é segunda-feira. Nossa, que tristeza. Então, de um modo geral, nós temos essa ligação. É você com o exterior. Você olha o exterior e aí determina o seu interior. Entendeu? Você olha uma roupa que você tem acesso e você define o seu interior. Como que fica psicologicamente o seu interior por ter acesso àquela roupa naquele momento. Ou só aquela roupa naquele momento. Ou só aquele sapato naquele momento. Ou só aquela comida naquele momento. Ou só aquele carro naquele momento. Sabe? Ou só aquele dinheiro naquele momento. Então você define o seu interior pelo exterior que você visualiza. Isso é sadio? É saudável esse tipo de comportamento? É correto esse tipo de comportamento? Então, assim, por que nós fazemos isso? A pergunta. Primeira pergunta, por que nós reagimos dessa forma? E por que nós não reagimos de forma diferente? Qual é a razão que nós reagimos assim? A razão é simples. E ela está dentro de nós mesmos. Porque nós é que definimos o nosso bem-estar. Nós é que definimos o nosso estado de espírito, o nosso bom humor ou o nosso mau humor. A nossa satisfação de estar com a vida, a nossa satisfação de viver ou a nossa insatisfação. Porque nós criamos as nossas expectativas, criamos as nossas necessidades, nós criamos as nossas próprias dificuldades para ter acesso à felicidade. Olha que legal. Não é legal isso? É legal isso. Por quê? Porque você sabendo que é você que define esse caminho ruim, você também pode ter, com essa mesma capacidade, decidir pelo caminho bom. Não é simples? Não é legal saber isso? Então, assim, vamos primeiro identificar que nós somos capazes de fazer essa escolha. E que até hoje nós fomos muito estimulados a escolher o caminho ruim. Porque escolhendo esse caminho da insatisfação, você cria necessidades. Criando necessidades, você vai em busca de satisfazer, para você ficar feliz, satisfazer as suas necessidades, para que você se torne feliz. E essa satisfação de necessidades passa, muitas das vezes, por shopping centers. Perceberam? Por lojas bonitas, sabe? Por locais onde você vai gastar dinheiro. Então você percebe onde que surge essa nossa insatisfação? Então ela também é estimulada pelo exterior, dizendo que você tem que ter necessidades, porque senão você não é isso ou não é aquilo. Então alguém fala para você, você acredita, acreditando você se entrega àquele estímulo e aí você vai atrás. Você vai em busca da sua felicidade, que é comprar algo que você está sentindo falta naquele momento. Mas é você que se entregou a esse sistema manipulador, que tem por trás o
o objetivo de lucro. Quando você se desvincula desse sistema consumista, né, em excesso, porque consumo a gente precisa de se alimentar, a gente precisa de se vestir, a gente precisa de ter uma casa, a gente precisa de repente até ter um carro, né? Você precisa de ter um trabalho, mas todas essas coisas que não sejam impostas para vocês, você entende? Que todas essas coisas sejam de sua escolha. Você mesmo escolhe. Você verifica e identifica as suas possibilidades. Que você não vai se tornar um escravo daquilo que você quer. Você pode comprar o que você quiser. Das coisas mais baratas até as coisas mais caras. Mas que você não fique escravo daquilo. Que você não tenha que trabalhar arduamente para você cumprir com aquele compromisso. Percebe? Então, se as pessoas aprendessem a viver o dia, o que eu preciso para viver hoje? O que eu preciso para viver agora? O que eu preciso para atingir uma felicidade? E é uma felicidade, a felicidade plena, na verdade, não é aquela coisa cheia de êxtase, cheia de emoção, não é isso. Isso aí é outra coisa, menos felicidade. Felicidade ela é tranquila, a felicidade ela é calma. A felicidade ela está em paz, está em harmonia com a natureza, está em harmonia com as leis da natureza, está em harmonia com as leis de Deus. A felicidade ela é paciente, a felicidade ela é calma, a felicidade ela é tranquila, a felicidade é serena, a felicidade não causa palpitações demasiadas no coração. A felicidade prolonga a vida. A felicidade ela conserva a pele, as unhas, o cabelo, a saúde. Porque ela não exige de você mais energia do que aquela para você viver esse momento. Quando você exige mais, quando a vida exige mais de você do que aquilo que é o necessário para você viver o momento, você está em desarmonia com a natureza. Você está em desarmonia com as leis de Deus. Então, se aprendêssemos a viver como os animais, na hora que você tem sono, você dorme. Na hora que você tem sede, você bebe água. Na hora que você tem fome, você come. Essa lição, observando a natureza, imagina se uma árvore, né, bebesse mais água do que ela precisasse, ou comesse mais do que ela precisasse. Você já viu árvore obesa? Árvore com hipertensão? Árvore com diabetes? Você percebe? Então, assim, a natureza, ela é perfeita. E ela não se alimenta além do que ela precisa para manter a vida, manter a própria vida. E sempre tranquila e em paz. Não reclama. Tudo que nós precisamos, Deus nos coloca à disposição. Para viver a nossa vida em harmonia com a natureza, em harmonia com as leis de Deus, tudo o que nós precisamos chegará até as nossas mãos. Então, quando eu falo isso, não fique deitado e dormindo até as 10. Não é isso. Não me entenda errado. Percebe? Não me entenda errado. Os pássaros, que hora que eles acordam? Bem cedinho, não é isso? Os pássaros, ainda está escuro, você começa a ouvir os pássaros cantando. Você percebe por quê? A vida vai começar para eles. Daqui a pouco eles precisam se alimentar, né? Precisam comer, beber, precisam se reproduzir e vão sair em busca da sua comida, da sua bebida. Não é isso? De se acasalar, fazer ninhos e ter a sua prole. Essa é a vida. Não é? Mas eles ficam
você já viu um pássaro vivendo um drama porque uma passarinha virou as costas para ele? Você percebe? Então assim, os animais não vivem esse drama que o homem com a consciência que tem vive. Esses dramas sentimentais que os homens vivem. Simplesmente eles levantam de manhã e vão para a vida. E é o que as pessoas deveriam aprender a fazer. Você descansa o tempo necessário. Clareou o dia, vamos para a vida. Buscar alguma coisa que te dê satisfação, que te dê alegria. Descubra, faça alguma coisa que te dê alegria. Mas precisa ser com alegria. Tudo feito com alegria, ele exala uma energia diferente. Tudo feito com alegria, ele atinge as pessoas para as quais aquele trabalho foi feito. A pessoa, quando recebe um trabalho feito de alguém que fez com amor, ele percebe naquele trabalho. Ele sente energia. Ele sente uma satisfação que ele não consegue dizer por quê. Mas existem muitos lugares que vendem mais do que outros, apesar de estarem produzindo o mesmo produto. Por quê? E muitas vezes até mais caro. Por quê? Que o mesmo produto, sendo até mais caro, ele vende mais do que o outro. Porque é feito com amor, é feito com intensidade, é feito com alegria. É feito para entregar ao outro, não é feito para você oferir qualquer vantagem. Não, esse trabalho vai entregar. E obviamente, quando você entrega um trabalho bem feito, você tem um retorno. E muito mais do que o retorno financeiro, é o retorno da energia que você recebe. E que você cada vez mais sente mais satisfação em fazer aquilo ali ainda melhor. Percebe? É assim. Então assim, por que nós ficamos, vivendo com uma intensidade de vida sem necessidade? Querendo colocar intensidade na vida sem precisar. Colocar uma intensidade na vida que nos consome energia. Sendo que a energia não está exigindo isso. A vida para viver não está exigindo isso de você. Você sabe como é que é?